Bom, então, primeiramente, muito boa noite a todos. É um prazer e uma alegria muito grande poder responder a um chamado, né? Eu sempre falo que a nossa função, né, dentro da doutrina espírita é justamente poder colaborar, e nós somos aqueles que, estando numa posição de oradores ou de expositores, somos aqueles que de alguma forma mais recebemos justamente por poder ter a oportunidade de estudar, de preparar alguma coisa, e talvez aqueles que mais intensamente começam a vivenciar e a vibrar coisas para que seja verdade a nossa fala, né? Então, é sempre um desafio, mas também sempre uma oportunidade muito grande de poder revisitar algumas coisas dentro da doutrina espírita para poder trazer algum tipo de conteúdo, né? E eu sempre costumo dizer que eu não sou totalmente palestrante, eu sempre prefiro e gosto muito mais, né, de dizer que o que eu venho e me proponho a fazer é um diálogo, uma fala, algo que não tenha pretensão de que eu coloque verdades e vocês apenas ouçam, mas a ideia de que, ao trazer algum tipo de conteúdo, que nós possamos refletir juntos, né, numa noite, ainda que um tanto quanto mais fria, mas com calor humano, né, e com a alegria da proteção, não só dessa casa, mas, né, de todos aqueles espíritos que estão conosco nessa noite. O conteúdo que trago não é necessariamente novo, mas algo que para nós nos chama muita atenção e, evidentemente, o que aos nossos olhos é a nossa parcela de contribuição singela com relação à nossa interpretação de algo que é tão encantador, de algo tão profundo, que é o diálogo entre Saulo e Abigail. E, para mim, tão sintomático justamente falar de um momento em uma casa que leva, né, o nome de Caminho de Damasco. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas quatro ações, esses quatro verbos que, de alguma forma, servem como roteiro para todos nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados, como forma de conduzirmos um pouco melhor as nossas vidas. Então, começamos por situar onde está essa fala, Toma Trabalho, Espera e Perdoa. Ela se encontra em Paulo Estevam, o terceiro romance da saga de romances de Emmanuel. Nós temos ali então há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevam, como obra a qual nós vamos nos referir diretamente por conta desse recorte, Renúncia e, por último, Ave Cristo. Então, historicamente, em termos de publicação, é a terceira obra desses romances de Emmanuel, né? Obras em que a gente vai ouvir, ler e sentir as vivências dele enquanto senador, enquanto Publio Lentulus, e começar a pensar, né, retomar e voltar as nossas mentes e corações para o momento da Roma Antiga em que os primeiros cristãos davam seus passos ainda que vacilantes sobre a fé no Cristo, sobre a dificuldade dos primeiros tempos. E nós vamos encontrar um dos primeiros mártires do Espiritismo, a figura de Estevão, irmão de Abigail. E por mais que talvez a nossos olhos salte o enfrentamento e a perseguição que nós temos de Saulo aos cristãos, a percepção que Estevão tinha dessa figura, queria se tornar o vaso escolhido pelo Cristo para ser um dos seus divulgadores, era diferente do que talvez hoje nós pudéssemos imaginar. Porque Estevão não olhava para Paulo, ainda na condição de Saulo, como alguém que fosse o inimigo da doutrina. E nós podemos ver isso exatamente neste momento, perto de expirar. Então, para contextualizar e voltar um pouco, né, nesse momento de fala, nós vamos ver que Estevão, antes da sua conversão, levava o nome de Gisiel, como irmão de Abigail, e no momento em que o cristianismo se fazia ali ainda iniciante, Saulo era um dos seus maiores perseguidores, era um dos maiores doutores da lei, no sentido de conhecer a Torá e os textos sagrados, mas por outro lado era alguém que ainda não coadunava com as ideias do Cristo e por conta disso, e principalmente por ter visto sua esposa converter-se ao cristianismo, inicia densos ataques ao cristianismo. E em uma das execuções públicas que eram comuns à época, né, assim como o circo romano, Estevão, ainda um tanto quanto
precipitadamente é levado, né, a julgamento e condenado a ser apedrejado. E Abigail, que detestava essas execuções, foi convidada justamente no dia em que Jezeel, ali enquanto Estevão, anos sem se falarem, estava por ser apedrejado. E ela chega já no momento em que ele está prestes a expirar, mas os dois conseguem trocar olhares ali. E ela, sem saber o que fazer, pois havia sido mando de seu esposo e ao mesmo tempo olhava para seu irmão, que há tanto tempo se via longe. E nesse momento, prestes a expirar em seu colo, nós vamos ver uma frase como a que está aqui. Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Então nós vamos ter aqui a percepção de Estevão de que bastava apenas o conhecimento do Cristo verdadeiro para que o coração de Saulo se transformasse. Então aqui não havia no primeiro momento uma raiva, ódio, mágoa, mas havia um desejo de mudança, um desejo de que a partir do conhecimento real de quem era o Cristo, e principalmente quem era o Cristo para Paulo, ainda Saulo, que a transformação se faria. E aqui começa a se lançar já os germes, as bases dessa mudança. Porque nós vamos observar que Saulo sai extremamente irrequieto, pensando quem era aquele que tão plenamente, tão candidamente se lançava como o primeiro mártir do cristianismo. E o próprio Cristo, ao olhar para aquele que era um dos maiores perseguidores, entende não só o conhecimento detido por aquele que fora encaminhado dentro das leis judaicas da época, por Gamaliel, mas principalmente vê alguém com tamanha força e dedicação aos princípios e pensa, é só uma questão de tempo. É só o conhecimento que o fará, de fato, se tornar um dos maiores propagadores do cristianismo. Então, Saulo se separa de Abigail, distancia-se um tempo. Nós vamos ver que Abigail contrai uma doença e começa a desfalecer, né? Começa a perder um pouco de sua vida. E Saulo se encontra um tanto quanto perdido, atordoado, e busca respostas que talvez sempre o atormentaram durante toda a vida. E em certo momento ele vai para o deserto de Dan. E aqui talvez nós possamos entender no primeiro momento uma passagem um tanto quanto alegórica. Justamente porque em alguns momentos é necessário que nós nos isolemos para conseguir olhar para dentro de nós. Então muitas vezes o deserto que nós enfrentamos pode ser algo íntimo, interno, não precisa ser necessariamente um espaço. E Saulo precisava de respostas, precisava se encontrar consigo mesmo. Que melhor maneira do que isolar tudo aquilo que estava fora, para poder olhar para dentro. E ao se lançar numa jornada, Saulo começa a se questionar sobre tudo aquilo que tinha visto, tudo aquilo que tinha vivido e feito. E nos momentos de fervor, ele roga a Deus que pudesse então ter ali um momento de esclarecimento, de luz. E é justamente nesse momento que Abigail, já desencarnada, aparece a ele e vai conduzir esse diálogo que é objetivo de análise da nossa exposição de hoje. Assim como Saulo, nós também muitas vezes nos perguntamos o que nós devemos fazer na nossa vida. É super comum que nós observemos momentos em que a gente não sabe muito bem para onde ir, em que a gente se vê como aquela personagem da Alice em País das Maravilhas que quer uma resposta e a gente não sabe muito bem qual o objetivo e a gente obtém a ideia de que se a gente não sabe, qualquer caminho serve para a gente. E a gente poderia alegar, então, o que eu preciso fazer? Como é que eu consigo me localizar no mundo se eu não sei o que fazer? Qual é o roteiro que eu devo seguir? Felizmente ou infelizmente, nós espíritas não temos muitas desculpas com relação a isso. Porque ao longo da nossa história, não só do espiritismo, mas ao longo da história da humanidade, nós tivemos várias revelações que de alguma forma deram conta de
se configurar como roteiros seguros para a nossa vida. Ainda que talvez sem rótulo de algo espírita, mas nós temos vários momentos, justamente para não ser exclusividade espírita, né, mas por ser algo que vai trabalhar e falar a humanidade, nós temos momentos em que nos foram relegados, nos foram entregues diretrizes muito seguras do que fazer. E aí trouxe uma pergunta que acredito que todos nós conhecemos, que é justamente a questão 621 do Livro dos Espíritos, que é onde está escrito então a lei de Deus. Então, no primeiro momento, ainda que não fora, mas dentro de nós, nós vamos observar que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, nós sabemos ou divisamos aquilo que nós precisamos fazer. Ainda que, não claramente, mas nós sabemos que quando a gente se afasta das leis divinas, das leis naturais, algo em nós chama atenção, seja pela dor, seja pelo sofrimento, algo em nós parece nos chamar, nos recobrar atenção para aquilo que a gente sabe que a gente precisa fazer. Então, inconscientemente, a gente já traz isso dentro de nós. E aí, evidentemente, com a prática, a gente vai aclarando um pouco mais e tornando a nossa vivência um pouco mais digna dessas próprias leis. Mas não bastasse ter isso dentro da consciência, nós temos algo exterior. Nós temos então momentos em que a gente vai conseguir observar esses roteiros. Um dos primeiros, a ideia do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Então, a ideia de bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os misericordiosos, pois terão misericórdia. Então, todos nós que de alguma forma somos afetados por uma ou mais de uma dessas bem-aventuranças, temos aí um roteiro seguro a partir do Sermão do Monte, a partir daquilo que nós devemos fazer perante a vivência do Cristo. Temos também, um pouco anterior, os 10 mandamentos que o próprio Cristo houvera sintetizado em dois. Então, a partir da ideia das leis mosaicas, e curiosamente observando que das 10, 9 eram proibições, justamente porque nós, no estágio infantil ainda, precisávamos dessa barreira, precisávamos de algo que nos impedisse de fazer aquilo que a nossa vontade desejava. Vamos encontrar também um roteiro seguro de como, no caso, inicialmente não agir, e a figura do Cristo dizendo que não veio derrubar a lei, mas sim cumpri-la, sintetizando em duas. Como se ele quisesse dizer pra gente, bom, 10 leis está muito para vocês? Tá bem, vamos focar duas só. E aí nós temos a ideia do amar ao próximo como a ti mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E para nós espíritas em especial, como se não bastassem todas essas outras diretrizes, vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo as passagens do homem de bem e do verdadeiro espírita. E, pretensão nossa ou não, colocamos aquele quarteto de verbos como mais um momento em que nós podemos ser chamados a atenção sobre como dirigir as nossas vidas. Ama, trabalha, espera e perdoa. Parênteses aqui, algo que talvez me anime, e acredito que nos anime a todos enquanto espíritas, é a ideia de que a espiritualidade é um tanto quanto benevolente com a gente quando diz que, no caso do verdadeiro espírita, que a gente reconhece o verdadeiro espírita e a gente muitas vezes para na primeira parte, como se a gente quisesse justificar não conseguir alguma coisa, que é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E a gente para e olha e fala, bom, não consegui mudar nessa vida, vou deixar a vida do mesmo jeito que eu vim, então acho que eu não consegui sair como completista, falhei. E a gente para por aí. Mas a espiritualidade continua. Não é só pela transformação moral. É pela transformação moral e pelos esforços em combater as suas más tendências ou suas más inclinações. Ou seja, parece pouco, mas se a gente se esforçar, se a gente realmente colocar e empregar a nossa vontade, nós já estamos cumprindo parte daquilo que é esperado de nós enquanto espíritos. O problema é que a espiritualidade também, eu sempre costumo dizer que funciona mais ou menos como a Joana de Ângeles fazia, aquele bate a sopra. Né? Então, beleza, ela dá uma oportunidade, mas também cobra da gente. Então, se a gente puder empregar a nossa vontade, ok. O problema é que eles vão dizer pra gente que basta um mínimo esforço. E aí, se a gente não está conseguindo, significa que talvez nem esse esforço nós estejamos fazendo. E aí é o nosso momento de olhar para dentro e ver quais são as prioridades, onde nós estamos colocando os nossos graus de esforço. Pois bem, tendo feito isso, nós vamos observar então que a figura de Saulo, pedindo ainda por ajuda, vai encontrar-se com Abigail e vai dizer o seguinte:
O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Então, Saulo, querendo realmente, naquele afã, cumprir um pouco dessas prerrogativas, vai dizer: o que eu preciso fazer então para compreender perfeitamente? Ele usa essa palavra, perfeitamente os desígnios do Cristo. E a resposta não poderia ser mais sucinta e ao mesmo tempo mais complexa. Ama. Talvez Abigail não precisasse nem ter falado os outros três, né? Só parar por aqui, ama, talvez já desse muita coisa para fazer. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é essa palavrinha, que é o legado e vivência do Cristo, o amor. Trouxe então como ponto de partida a frase de Santo Agostinho: a medida do amor é amar sem medida. Por quê? Porque nós, enquanto espíritos encarnados, enquanto seres humanos, temos a tendência de fazermos o quê? Colocarmos pontos de conveniência sobre o nosso amor ou limites para o nosso amor. Então, eu amo quem me ama. Eu amo quem é legal comigo. Eu amo quem eu gosto. Só que aqui em nenhum momento, quando Cristo sintetiza as ideias de Moisés, ele fala: amo um amiguinho que ama você, tá? Não. A ideia do Cristo é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Não tem condição. Não tem conveniência. E aí nós vamos encontrar, num dos continuadores, numa das obras que são não necessariamente basilares, mas que de alguma forma expandem o Pentateuco kardeciano, que é Depois da Morte, de Leon Denis, nós vamos encontrar ali como uma das obras complementares da doutrina espírita essa definição sobre amor. O amor é a celeste atração das almas e dos mundos, a potência divina que liga os universos, governa-os e fecunda. O amor é o olhar de Deus. Então nós vamos reparar aqui a densidade do que significa amor, de talvez um entendimento de quão longe nós estamos desse sentimento completo, desse sentimento por excelência que é a marca do Cristo. Eu costumo dizer que, ainda que Cristo tenha a tradição e a formação judaica, justamente porque precisava de um núcleo que o acolhesse e de um espaço que permitisse manifestar-se como Cristo, o Cristo não era cristão. A gente costuma falar, porque lá nos primórdios, nos tempos, e não tinha cristianismo, evidentemente, antes do Cristo. Parece óbvio falar isso, mas a bandeira do Cristo era o amor. Isso foi a divulgação, isso foi a vivência do Cristo. E aí nós vamos encontrar na obra Libertação: somente o amor sentido, crido e vivido por nós provocará a eclosão dos raios de amor em nossos semelhantes, sem polarizar as energias da alma na direção divina, ajustando-lhes o magnetismo ao centro do universo. Todo o programa de redenção é um conjunto de palavras, pecando pela improbabilidade flagrante. Ou seja, somente o amor realmente vivenciado, somente um amor sentido em toda a sua plenitude é capaz de transformar. E talvez por isso seja tão difícil. Por quê? Porque o que era cobrado ali de Saulo era justamente a ideia de amar aqueles que muito provavelmente estavam extremamente irritados por não entenderem porque ele é alguém que por tanto tempo perseguiu os cristãos, agora se fazer divulgador de uma ideia. Porque seguir alguém que ele não conhecia plenamente. Mas nós vamos observar a ideia de que, ao tomar contato, como Estevão havia previsto, com Cristo, Saulo não hesita. Por mais que ele se questione emocionalmente, a primeira coisa que ele diz é: o que queres que eu faça? Então não há uma ideia de por que eu, por que acontece, mas o que queres que eu faça? Então a ideia de, ok, eu entendo, eu aceito. De agora para frente, o que eu preciso fazer? E nós vamos enxergar que a nossa definição de amor, como eu coloquei já um tanto quanto limitada, ela precisa começar com um parzinho que nem sempre é o foco do nosso amor, que é na nossa casa íntima e na nossa casa física. Por que eu digo isso? Primeiro, porque muitas vezes a gente confunde algumas coisas que são um pouco delicadas. A gente confunde muitas vezes a ideia do egoísmo com a ideia do amor próprio. Então, muitas vezes a gente fala, ok, eu preciso amar, eu me dou pelas pessoas, eu gosto demais de ter as pessoas, mas eu esqueço justamente desse olhar cuidadoso para consigo. E nós vamos encontrar na própria fala
do Cristo, amar o próximo como a si mesmo. Então a dimensão não pode não passar por nós. Mas, evidentemente, é muito tênue o limite entre amar e amar demais no sentido do ego, porque já não é amor. E em casa, justamente porque nós sabemos que, muitas das vezes, nós temos ali algumas arestas a serem trabalhadas, a serem aparadas no contato familiar. E são muitas vezes aqueles espíritos mais difíceis com os quais a gente lida. Evidentemente, sabemos também que há muitas vezes reencarnações por afeto, então proximidades que se fazem ali permitem que a gente venha para trabalhar, de repente, uma determinada obra. Mas muitas das vezes nós vamos enxergar dissidências, brigas no contexto de casa. E aí não tem como a gente não começar essa esfera de amor se não for em casa. Que é a célula, o núcleo de fato de tudo aquilo que nós vivenciamos. Ainda que hoje, né, com a loucura do dia a dia, a gente passe mais tempo no trabalho do que em casa, mas é onde a gente convive com as pessoas. E é onde talvez mais seja necessário esse momento de amor. De olhar com calma, com paciência, de entender momentos. E é onde é mais difícil, justamente porque são as pessoas que estão ali trabalhando exatamente as questões que nós precisamos. É aquele pisão no pé que de repente fala, e aí você está pronto para estourar, mas você sabe que não é à toa que está ali. E por isso que às vezes é muito mais fácil se sintonizar com pessoas que estão de fora da família, que parecem, nossa, eu nunca vi uma pessoa e sou amigo dela há tanto tempo, e parece que é tão verdadeiro, e de fato, porque muitas vezes é mais proximal, não que não seja verdadeiro, mas é muito mais fácil lidar por afinidades do que realmente ver aquela pessoa 24 horas por dia, ou pelo menos todo dia da semana ali, e ter que conviver com diferenças, ter que entender, ter que recuar algumas vezes. Então, precisa de fato ter esse olhar com relação a como a gente trata os nossos. E aí, quando Jesus vai colocar a ideia de não pôr limites na questão do amor, Saulo, tentando entender essa ideia, aí tentando direcionar os sentimentos, faz um questionamento que talvez nós façamos também, tá? Então eu tenho que amar os meus inimigos da mesma forma? Não. Tenho que amar, ponto. O problema é que eu tenho que amar na medida que eu conseguir. E aí amar os meus inimigos significa ter respeito, significa não odiar, não significa amar no sentido de querer abraçar, de querer ter o mesmo sentimento, porque isso é impossível. Mas a ideia é de que a gente precise minimamente respeitar essas diferenças que se fazem dentro desse convívio. Então as distâncias, as opiniões. Não à toa, Jesus vai dizer que meus apóstolos serão conhecidos por muitos se amarem. E a ideia de se amarem, evidentemente, é entre si, como irmãos de fato, mas também a ideia de muitos se amarem, de amarem a si próprios, de olharem com carinho, com respeito a essa individualidade, de entenderem algo que nós vamos falar um pouco mais ainda essa noite sobre a ideia do processo, que a natureza não dá saltos, e que nós precisamos gostar de quem nós somos, porque hoje é o melhor momento que nós temos. Em nenhum momento da nossa encarnação nós estivemos melhores do que hoje. Então, que nós possamos valorizar aquilo que a gente fez também. A gente tem o costume de só olhar aquilo que a gente não fez. Mas que a gente passe a valorizar aquilo que a gente tem feito já por nós. Isso é amor. E nós vamos encontrar a recomendação espírita de espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Nós sabemos que, infelizmente, nem sempre essas duas asas, da parte do intelecto e da parte da sensação, da emoção, do sentimento, de fato, andam juntas. Mas aqui a imperiosidade é amai-vos. Então, o que a gente mais precisa, e talvez menos veja hoje, é justamente nos amarmos. Não que instruir seja menos importante, mas que se a gente tiver que colocar alguma questão que seja o amor. Justamente por isso o próprio Saulo, já como Paulo, vai colocar aqui, ainda que não tivesse amor, eu poderia ter qualquer coisa, mas eu seria como bronze que soa, porque não teria a mesma relação. Ele que vai colocar a ideia de fé, esperança e amor, mas que sobrevive a tudo ao amor. Então o próprio Paulo conseguiu entender isso depois e conseguiu direcionar o seu entendimento para essa canalização do amor, por meio das cartas, por meio da sua vivência. E observamos também em Simão Pedro, aquele que foi escolhido em traços como a pedra fundamental, né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu colocarei, fundarei a minha igreja. Pedro vai colocar a ideia de que somente o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados.
ou se nós fizermos uma quantidade muito grande de falhas ali. Quem somos nós, né, para, como disse o próprio Cristo, atirar uma pedra, sendo que nós temos ali o nosso argueiro no olho. E, para fechar essa nossa parte sobre amor, nós vamos ter duas passagens. A primeira, a própria carta de Paulo aos Coríntios, quando ele vai colocar aqui: o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, nas próprias cartas que são divulgadoras dessa mensagem do Cristo, ele vai sintetizar muito bem o que é o amor. E aqui nós trouxemos uma passagem de palavras da vida eterna. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas. Que a felicidade não é a mesma para todos. E que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos, o degrau de luta que lhes é próprio. Ou seja, amar significa também respeitar essas diferenças de momento. Porque muitas vezes nós queremos padronizar as coisas, colocar todas em caixinhas e não vai dar. Nós queremos padronizar a evolução e não vai dar. Então, respeitar os processos alheios, respeitar as condutas e escolhas do outro. Isso também é amor. Mas aí, Saulo não estava suficientemente preenchido com isso. E aí, como uma criança que quer respostas, ele continuou. E que bom que ele continuou. Porque ele vai virar para Abigail e falar: cara, como é que eu procedo então no modo de enriquecer na virtude divina? Então, o que eu faço para fortalecer e conseguir de fato ter essa virtude que o Cristo teve? E aí, a fala dela é trabalho. E nós vamos encontrar então uma definição sobre o que é trabalho. Os Espíritos vai ser bem claro para nós que trabalho é qualquer ocupação útil. Ou seja, qualquer modo em que nós empregamos bem o nosso tempo. Não precisa ser remunerado, não precisa ser 8 horas por dia, mas tudo aquilo que a gente emprega utilmente nosso tempo é trabalho. Mas qual que é o nosso problema? Se a gente for pegar a origem da própria palavra trabalho, nós vamos encontrar lá tripalium, que é um instrumento de tortura. Então, para nossa mente, isso já vem como algo que é imposto, algo que não é gostoso. Mas nós vamos ver que trabalho é, inclusive, uma das leis naturais. Tá lá, se a gente pegar o Evangelho, ou mesmo dos Espíritos, vamos encontrar lei do trabalho. Porque é imperativo nosso, para aquecimento, para evolução, para manutenção, inclusive, desse corpo físico que nos serve de instrumento. E século após século, dentro de passagens que nós tivemos, inclusive, em outros círculos e crenças, nós vamos encontrar a ideia de que, após uma boa vivência, de repente, se nós tivermos sido bons espíritas, como nós colocamos no começo, nós vamos ir para um espaço contemplativo. Nós vamos ficar lá sem fazer nada, igual aqueles anjinhos tocando na árvore. E nós temos uma definição colocada em João capítulo 5, que para nós é extremamente sintomática. Meu pai obra até agora e eu trabalho também. Ou seja, se o Cristo trabalha até hoje, se Deus não para um segundo, quem somos nós para não querermos trabalhar? Quem somos nós para dizer que a gente não precisa trabalhar? E aqui nós temos uma anedota bem curiosa do desencarne de Simão Pedro. Sertor Aniceto foi um centurião que foi responsável justamente pela execução de Pedro. E São Pedro, ou Simão Pedro, se nós quisermos colocar ainda dentro dessa prerrogativa, ao desencarnar, é recebido pelo próprio Cristo. E recebe ali, não só todo amparo, mas a prerrogativa de descansa. Aproveita o seu tempo, refaze-se. E aí, depois de alguns dias com o Cristo em convivência, ele vê que o Cristo sai e ele diz: mestre, onde vais? Ele, vou descer as esferas mais necessitadas. Aí Pedro para, olha e fala assim: bom, vou contigo. A ideia de que ele já tinha descansado o que precisava, mas sabia que se Cristo, que passou por tudo, estava ali incansavelmente trabalhando, quem seria ele para não se levantar e trabalhar? E trouxemos a definição de que trabalho é sempre veículo de renovação, processo dignificante em cujo exercício o homem se eleva, elevando a humanidade com ele. Então, o trabalho é um imperativo para que nós possamos crescer. Se a gente fica parado, sendo o nosso corpo uma máquina, ele sente. A enxada é uma ferramenta utilizada, por exemplo, para carpir quintais, para tirar mato, terra. Se ela fica muito tempo parada, o que acontece? Ferrugem. Porque não foi para isso que ela foi feita, ela foi feita para o trabalho. Assim como o nosso corpo, se ele fica parado, há problema. Viemos conversando um pouco mais cedo, eu e a Maria, sobre
né, a nossa geração de 30 mais com vários problemas físicos justamente por conta disso, ou pelo excesso, por não nos darmos conta de que, apesar da lei do trabalho, repouso está dentro da lei do trabalho, é necessário, mas por outro lado de nós colocarmos nosso corpo em movimento, de realmente ocuparmos o nosso tempo e a nossa mente, inclusive com coisas úteis, que muitas vezes nós não fazemos. E aí, não poderíamos deixar de homenagear a nossa primeira exposição depois do desencarne do Divaldo, de colocar uma das cenas mais emblemáticas né, que nós vemos tanto na obra do próprio Divaldo, mas como no filme que conta a história do Divaldo, a fala de Joana, que aquele que dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar. Então, às vezes a gente tem tempo para lamentar, quer dizer que a gente não está empregando nosso tempo com alguma coisa que poderia ser útil para nós e para os outros. Ou seja, quando a gente tem tempo para reclamar, pedir alguma coisa a mais, porque fala, o que eu estou fazendo? Será que eu não poderia estar ajudando alguém? E aí, às vezes, a gente tem a ideia de que caridade precisa não só ser algo material, mas que, de repente, eu preciso doar alguma coisa que seja física. E nenhum lugar é simples. Quando a gente pensa, por exemplo, em outras religiões, sem criticá-las, mas pensando nessa ideia, por exemplo, do dízimo, nós vamos observar que é 10%. Mas o quê? Daquilo que nós temos de condição. 10% da inteligência, 10% da paciência, 10% do desenvolvimento com relação a uma habilidade motora, manual, uma capacidade que nós temos de escrever, de ler, de produzir alguma coisa. Isso é trabalho também. E a ideia de que nós precisamos e sempre temos um amparo divino. E por mais que pareça, que a gente olha às vezes e acha que as coisas vieram para a pessoa errada, ninguém tem um fardo maior que pode suportar. E nós vamos lembrar da frase, faça a sua parte que eu te ajudarei. Ou seja, a responsabilidade sempre faz a parte dela. É sempre uma via de mão dupla. Se tem alguém que falta qual parte, somos nós. Então, se a gente às vezes se olha e vem sozinho e fala, ah, o Senhor me ajuda, ele faz. Mas será que a gente está fazendo a nossa parte também para merecer esse tipo de situação? E algo que talvez para o nosso orgulho faça um pouco de diferença, que é da massagem, mas aquela calmadinha leve de incômodo, é a ideia de que muitas vezes nós queremos que o nosso trabalho seja importante. E nós vamos ver que para a Seara do Cristo, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E não tem trabalho mais importante, há pessoas mais preparadas. E aí nós vamos ver que, se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. E está tudo bem com relação a isso. Precisamos que 10 pessoas façam a mesma função, mas precisamos que coisas sejam feitas. Isso é a partir da capacidade de cada um e a partir, evidentemente, do entendimento da espiritualidade, das potencialidades que cada um tem. Continuando, nós chegamos à ideia da espera. Por quê? Vamos pensar ali Saulo como aquele que acabou de tomar contato não só com essa luminosidade do Cristo, mas com tudo aquilo que agora se abre como verdade. Quando nós pensamos uma coisa e vemos que é muito bom, é quase que imperativo que nós queiramos colocar as coisas já de pronto. E nem sempre vai ser possível. E aí nós vamos observar que Saulo olha para Abigail e pergunta: que providência salutar contra o desânimo destruidor? Então, assim, muitas vezes vai ter amor, vai ter um trabalho incessante e eu não vou ser ouvido. E nós vamos lembrar isso principalmente com a experiência das cartas. Muitas vezes ele ia para lugares, para regiões que não iam ouvir. Então, como lidar com esse desânimo? E aí, a resposta de Abigail é: espera. Só que quando a gente vê isso aqui, espera, a primeira impressão que dá é que tudo bem, eu vou cruzar os meus braços aqui e vou esperar. Vou sentar ali e contar. Quando Deus fizer, eu estou pronto, tá? Só que não é assim. Essa espera precisa ser uma espera ativa. Eu preciso fazer algo enquanto isso não acontece. Eu preciso me preparar enquanto a situação que eu desejo não acontece. E por isso que Tiago vai colocar. Tem, porém, paciência sobra perfeita. Não é para guardar lentamente, é guardar trabalhando. É guardar fazendo alguma coisa. E aguardar tem a ver, no primeiro momento, com resignação. Muitas vezes nós passamos por coisas que nós não entendemos. Podem ser provações para a nossa vida, podem ser expiações para aquilo que a gente já fez. E muitas vezes a gente fala, não, tudo bem, estou passando por essa prova. De repente é um ninho que tenha um certo desafeto, eu não consigo lidar bem na família. De repente fala, não, minha tarefa é essa, suportar tal pessoa. Ah, não xinguei, não briguei com ela hoje, tá bom. E aí nós vamos ver que a ideia não é unicamente de
suportar, mas a ideia é de trabalhar as suas tarefas ou as suas provas com obediência e com resignação. Então, será que nós estamos sendo resignados? Será que nós estamos fazendo as nossas coisas sem reclamar? Será que nós estamos cumprindo tudo aquilo que nós precisamos? Dando graças a Deus porque nós temos a oportunidade de evoluir? De olhar e falar, nossa, que bom que você está me ajudando a evoluir. Será que a gente consegue fazer isso? E aí, em palavras de vida eterna, justamente o capítulo que chama Suportemos, nós vamos encontrar à frente dos óbitos de todo gênero, não é um, dois, de todo gênero, guarda a paciência que ajuda. E diante dos ataques de toda ordem, e quem, talvez mais depois do que isso, do que o próprio Paulo, sofreu com esses ataques e com essas perseguições depois, cultiva a paciência que esquece. Então, isso trabalhar com a ideia de resignação, de suportar aquilo que é por hora um fardo, mas aquilo que é também aprendizado, aquilo que é também algo que vai permitir que a nossa alma se depure. E nós vamos encontrar alguns momentos em que a espiritualidade fala, se o nosso corpo tiver que perecer para que a alma se cure, que seja. Também palavras de vida eterna, no capítulo 77, se procuras o melhor. A paciência vive na base de todas as boas obras. Ou seja, tudo aquilo que é uma edificação boa começa com paciência. Com a ciência da paz. Não adianta querer as coisas para ontem, com aquela rapidez, com aquela velocidade, sem que a gente pense no que tem que fazer, sem que a gente ponha a nossa vontade no nosso coração nisso. Em Fonte Viva, nós vamos encontrar a ideia de esperar e alcançar. Esperança não é inação. Então, como eu falei, não é cruzar os braços e esperar sentado que as coisas caem no céu. E aqui nós vamos lembrar algo que, para a minha área, traz algo afetivo, que é uma colocação do Paulo Freire de que a gente precisa pensar em esperançar, que é diferente. Que não é simplesmente esperar, mas é ir e trabalhar. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como única porta aberta para a vitória. E nós vamos pensar também numa relação de tempo com relação à espera. Por quê? Porque nós hoje vivemos nessa ansiedade, nessa velocidade. Não obstante, nós vamos encontrar, por exemplo, mudanças significativas com relação à velocidade das nossas vidas. Nós pegamos hoje o celular, não conseguimos nos distanciar por mais de uma hora dele. Vamos ouvir alguém mandando um áudio, colocamos lá no 1,5, a gente não aguenta que seja, que seja muito longo, então quero apressar as coisas. Então é comum que nós queiramos modificar a nossa experiência com o tempo. Só que a gente esquece que muitas vezes nós não sabemos, talvez, não só como gerenciar o nosso tempo, mas o que é melhor para nós. E esquecemos que se nós acreditamos naquelas prerrogativas das características que arcamente nós damos ao Criador, e vamos encontrar lá, Deus é soberanamente justo e bom, significa que Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é bom para mim. Significa que as coisas acontecem no tempo que precisam acontecer, não necessariamente o meu. Tanto que no Pai Nosso nós colocamos, seja feita a sua vontade, ainda que muitas vezes, ou inconscientemente, ou quando a gente aprende, a gente fala, seja feita a nossa vontade. Mas a ideia é de que seja feita a vossa vontade de Deus, não a minha. Se for igual a mim, que bom. Mas que seja feita a vontade de Deus. Nós pedimos isso. Nós nos irritamos quando acontece algo que nós não queremos. E aí, uma frase tanto provocativa, Deus escreve certo por linhas tortas? Será que são tortas as linhas? Ou será que o nosso olhar ainda é torto para enxergar que de todo aquilo é em perfeita harmonia? Então, muitas vezes, o que é melhor para mim não é o que eu tenho vontade, não é o que eu quero. E se nós observamos comportamentos aqui na Terra de pais e mães que querem o melhor para nós, agindo com prudência, agindo com amor de fato, por que será diferente com Deus, que é a inteligência suprema e o Criador de todo o universo? E pensemos nessa ideia de processo. Por quê? Porque não adianta, a natureza não dá salto. Não adianta ter igual aqui, sair da lagarta para a borboleta sem passar pelo casulo. Nós vemos de construções milenares, séculos e milênios fazendo algumas coisas. Não vai ser da noite para o dia que a gente vai mudar. É muito bom quando a gente tem o sentimento de que a gente precisa mudar. Mas não assim uma encarnação que a gente vai dar conta de tudo. A gente olha para Paulo, aquele que nós intitulamos como base escolhido, como uma transformação da noite para o dia, naquela cena, naquele encontro em Damasco. Mas aquele foi o ápice de uma vivência toda que se fez Paulo. Então, que nós respeitemos também o processo, o tempo que nós temos.
E por fim, não menos importante, perdoa. Então, ainda que eles pudessem estar perseguindo Saulo, ele vai perguntar o que eu preciso fazer então. O que envolve essa relação de sentimento? E a Bíblia vai falar perdoa. E trouxemos em Mateus, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E a primeira distinção que gostaria de chamar a atenção é de que perdoar não é esquecer. Porque muitas vezes, esquecimento é da ordem da memória. E perdão é que é o sentimento. Então, perdoar não significa esquecer. É lembrar mesmo assim não sente dor nenhuma. É olhar para o acontecimento e saber que ele foi um aprendizado para ti. E muitas vezes, e aí vou fazer uma referência a uma série que trabalha a vida de Cristo, que é The Chosen. Nessa série, um diálogo que Jesus tem com Mateus, que era extremamente literal, tinha dificuldade para entender algumas coisas, ele vai colocar: Mateus, a gente não pede perdão para ser perdoado, a gente pede perdão para se arrepender. Perdão é um ato que o outro dá para mim. Mas o pedido de perdão é para que eu entenda aquilo que eu fiz e que eu possa modificar o meu comportamento. Então, perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. Perdão beneficia aquele que perdoa por propiciar paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. E aí nós vamos lembrar a questão 886 dos Espíritos, que é o que é a caridade, como entendia Jesus a caridade. E aí nós vamos encontrar essa sigla, o BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E nós vamos lembrar evidentemente de Pedro, quando Cristo vai falar para ele: não perdoa 7 vezes, mas 70 vezes 7. E todos nós sabemos o número ali que dá 490 vezes de perdão. Então, vou pegar andar um caderninho agora, perdoei 480 vezes, falta só 10. Será que é isso? Não. Seria um número ligado ali, 7 ideia da perfeição, mas 70 vezes 7, cada erro, que cada pessoa vier cometer comigo. Então, olha só quantas pessoas a gente conhece na vida. Quantos erros as pessoas têm com a gente. 490 a cada erro de cada pessoa. É muito, né? Mas vai chegar um momento em que nós vamos fazer igual Gandhi. Nós não vamos precisar perdoar. Porque nós não vamos nos sentir ofendidos com alguma coisa. Que aquilo vai ser só o entendimento de que aquele irmão ele tem erro. Que seja reprovável a falha e não a pessoa em si. E aí o perdão cura, liberta e restaura. É como se a gente, enquanto guardasse mágoa, isso é um pouco mais antigo, mas vocês já viram aqueles filmes que trabalham alguma situação, uma cena de presídio, até os presos carregando aquela massa nos pés, aquela bola de metal presa no pé. Quando a gente não perdoa, é a mesma coisa. Como se a gente estivesse arrastando aquilo para qualquer lugar. E a ideia do perdão é essa consciência libertadora, da gente se ver livre dessa amarras e pensar realmente em como nos darmos bem com o próximo. E finalizando, encerrando as nossas considerações, trouxemos uma passagem que julgamos significativa de Paulo em Coríntios. Porque já manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então que nós, enquanto ceareiros, enquanto trabalhadores do Cristo, sejamos essas cartas vivas, sejamos exemplo e materialização de tudo aquilo que nós dizemos, para não ficar com a ideia do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, que nós sejamos realmente multiplicadores, como foram aqueles 500 da Galileia, que nós sejamos a vivência escrita dentro dos nossos corações, nos lares, nos lugares em que nós somos chamados a conviver. Não é fácil, mas que lembremos que nós não estamos sozinhos. Nós temos amparo da espiritualidade, temos amparo daqueles que estão conosco em casa, no trabalho, aqui na casa espírita. E que não tenhamos vergonha de admitir que erramos, de pedir ajuda quando precisamos, de reconhecer falhas e acertos no processo, que é bonito, que é lindo e é transformador. O Cristo nos espera de braços abertos, não como somos hoje, mas como fomos designados e criados por Deus para ser. Agradeço a atenção de todos, a paz do Senhor esteja conosco hoje, agora e sempre, e que assim seja.